Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Cris, oi Tomás, oi Eustáquio, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olha aqui, tá essa polêmica aí do Porta dos Fundos, né? Que eles fizeram esse vídeo aí de final de ano, aí passado aí um tempo da divulgação desse vídeo, teve o atentado lá, o coquetel Molotov, agora teve essa censura do desembargador do Rio e a censura já caiu. É um tema aí que está sendo muito debatido, né? Essa discussão aí em torno desse vídeo, de tudo que está acontecendo em torno dele. Não, esse é um tema muito delicado, não delicado, mas ele é complexo, porque ele envolve muita coisa, né? Ele envolve a justiça no Brasil, ele envolve a questão da religião no Brasil, ele envolve a extrema-direita no Brasil. Enfim, o atentado, a gente pode falar sobre o vídeo em si, a gente pode falar sobre a justiça no Brasil, mas falando um pouco sobre o atentado, o que me preocupa é ver de novo o retorno das galinhas verdes, né? Esse movimento extrema-direita, se diz integralista, um negócio que surgiu nos anos 30 e que estava mais do que enterrado com Plínio Salgado, reaparece aí nesse grupelho que ataca o Porta dos Fundos. E o que me incomoda é que a gente, como eu posso dizer, a gente está tratando desse assunto como se fosse uma questão de ordem religiosa. Acho que tem um lado religioso, mas ao falar sobre isso como se fosse uma questão de ordem religiosa, acho que a gente dá voz, a gente aceita o discurso desse pessoal que está tentando instrumentalizar a religião, no meu ver, para poder propagar a propaganda deles. E a minha impressão é que, de uma forma ou de outra, por mais absurdo que o ato tenha sido, por mais que ele tenha sido atacado por muita gente, me parece que, no final das contas, houve uma vitória desse pessoal, uma vitória parcial desse pessoal, porque, uma vez mais, essa ideologia dos galinhas verdes que eles propagam, que eles defendem, era um negócio que estava absolutamente abandonado e esquecido. E, em geral, ainda está. Mas o objetivo deles com essa ação era chamar uma atenção. Então, mesmo que o cara seja preso, ele vai ter conseguido ali meia dúzia de novos apoiadores, que é o que eles queriam desde o começo, fazer propaganda, avançar a pauta deles. Então, a gente vive um momento complicado no mundo, a gente pode discutir isso, em que cada vez mais esses grupos se sentem à vontade para fazer as suas ações, para fazer sua propaganda, não é? E cada vez mais os governantes, no Brasil a gente tem o Bolsonaro, nos Estados Unidos a gente tem o Trump, e eles, de alguma medida, permitem isso, às vezes incentivam isso, ou pelo menos não condenam isso como deveriam. Então, acho que, enfim, é isso. Queria botar essas várias questões. Primeiro, uma instrumentalização da religião, que de uma forma ou de outra me parece que foi bem sucedida por eles. Eles conseguiram ali fazer algum barulho e algumas vitórias, o que é perigoso para a nossa democracia. Vou dar aqui a minha visão desse assunto, aproveitando aí vários ganchos que o Tomás deixou para a gente. É exatamente isso, esse integralismo aí totalmente extemporâneo, que a gente achava extemporâneo, né? Enfim, veio das catacumbas, né? Esse atentado expôs o que a gente supunha que estava nas catacumbas da história. Sobre isso, tem um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, que inclusive escreveu uma biografia sobre o Plínio Salgado, e ele acompanha o que restou desse integralismo após a morte do Plínio Salgado. Ele morreu nos anos 70, acho que em 1975, e ele deu uma entrevista para a BBC, eu acho que, eu não tenho certeza, mas acho que o nome do professor é Leandro Gonçalves, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aconselho quem se interessar pelo assunto procurar na internet essa entrevista dele. Ele fala que, a partir da morte do Plínio Salgado, esse integralismo brasileiro se fragmentou em vários grupos. Ele acompanha esses grupos, ele, como estudioso, e ele diz que alguns desses grupos têm a participação de policiais, ex-policiais
e milicianos. Então, não surpreende nem um pouco que um dos caras que participou do atentado, aquele que foi logo identificado porque ele não usava máscara, esse que fugiu para a Rússia, não espanta que ele tenha saído tranquilamente do Brasil, um cara que tem uma extensa folha criminal, inclusive, passou pelos controles e tudo mais, já foi condenado porque agrediu uma vez um secretário municipal do Rio de Janeiro, enfim, não era nenhum ilustre desconhecido. E ele mesmo deu uma entrevista ele já na Rússia, para o Projeto Colabora, um site de notícias, dizendo que ele foi avisado que seria dado o mandado de prisão, seria expedido contra ele, e aí ele foi embora. Ou seja, esse cara recebeu informação. Então, as duas coisas se conectam, essa informação, dessa participação desses policiais, milicianos nesses grupos, e o fato de que esse cara agiu com extrema desenvoltura, tranquilo, com a cara exposta e fugiu dessa maneira. Então, acho assim, isso mostra que a gente acha que a gente estava bastante enganado. Esses grupos continuam bastante atuantes. E a outra coisa, com relação à decisão do juiz, o que me chamou a atenção o mesmo juiz que censurou o Porta dos Fundos, alegando que isso agredia a sociedade cristã brasileira, ou a maioria da sociedade cristã brasileira, foi o mesmo juiz que, 2 anos atrás, pouco mais do que isso, ao votar sobre aquela questão, tem uma ação, o Bolsonaro responde ainda a um processo por homofobia, né? Porque ele deu uma entrevista num programa de televisão, enfim, dizendo que os filhos foram bem criados, então eles não namorariam um bigodudo, também não se relacionariam com uma mulher negra, enfim, uma entrevista que ele deu para a Preta Gil, enfim, um monte dessas barbaridades que o Bolsonaro fala, e nesse processo, esse mesmo juiz diz que isso é liberdade de expressão, então que o Bolsonaro pode sim falar qualquer barbaridade, porque isso é liberdade de expressão. Então, uma coisa o Porta dos Fundos não pode fazer uma crítica à religião, né, porque isso agride a comunidade cristã, mas o Bolsonaro pode fazer, pode falar essas coisas todas, porque é liberdade de expressão, quando não é. Não é, isso é apologia ao crime, né? Se o Bolsonaro fala, se ele faz uma fala homofóbica num programa de televisão, de TV aberta, né? Coisa que não, é bem diferente do Porta dos Fundos, que é num canal de streaming, isso é apologia ao crime, né? Racismo, homofobia são formas, são maneiras de fazer apologia ao crime. Então, esse juiz tem uma visão realmente muito particular sobre o que é liberdade de expressão. Isso é muito grave, mas mostra bem esse lado conservador da magistratura brasileira, que, na verdade, mais do que conservador, tem uma parte da magistratura brasileira mesmo que comunga aí dessa visão bolsonarista do Brasil, e, felizmente, o Toffoli, né, o STF, enfim, contrariou essa decisão e liberou o Porta dos Fundos. Eu acho que são 2 pontos aí muito graves nessa história toda. Essa decisão do juiz, né, as decisões contraditórias, elas estão baseadas no princípio do livre convencimento motivado, que todo juiz aprende, todo advogado aprende no Brasil. Está lá no código, nossos códigos de processo penal, etc. Então, o juiz ele não presta contas a ninguém, né? Você não tem... É muito difícil fixar um precedente, porque ele vai dizer, essas 2 decisões, né, evidentemente contraditórias, ele vai dizer que ele seguiu o princípio do livre convencimento motivado, que todo juiz pode seguir, né? Tanto ele seguiu no caso do Bolsonaro, como seguiu agora no Porta dos Fundos, e o Toffoli também seguiu o princípio do livre convencimento motivado ao tomar a decisão. Então está cada um seguindo o princípio do livre convencimento motivado, né? Enquanto esse princípio vigorar, né, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista de treinamento de nossos juristas, né, nós vamos ver essa balbúrdia, né, de decisões, né, não que as decisões sejam totalmente coerentes sem isso, seriam totalmente coerentes, ou sejam totalmente coerentes em sistemas que não têm isso. Mas é claro que isso agrava a dificuldade né, você não sabe, então, quais os limites, se é que há, da liberdade de expressão. Para falar desse caso, qualquer outro, a gente vai ver operando o princípio do livre convencimento motivado. Agora, com relação ao atentado lá terrorista, eu vejo de uma maneira mais otimista, tá? Eu vejo
que, vamos ver, o caso da Marielle, eu comparo com o caso da Marielle. O caso da Marielle, as mesmas câmeras que permitiram chegar nesse Fauzi não permitiram chegar em quem pegou a Marielle, lá em quem matou a Marielle. Por quê? Todo mundo sabe. Várias câmeras foram desligadas no momento do atentado da Marielle. E sumiram com várias... ali, o caso da investigação ali de Botafogo, foi bem interessante o que a polícia fez. Ela pegou o seguinte, ela não foi só nas câmeras do local do atentado, ela pegou as câmeras que estavam espalhadas em Botafogo, porque ela supôs corretamente que eles iriam trocar de carro, se encontrar em algum lugar do bairro. Então ela passou a investigar as câmeras de outros locais dentro do bairro. E aí acharam o cara lá. Né? Então, por que isso não foi feito com a Marielle? Tá? Então, o que eu noto aí provavelmente isso tem a ver com interesses, né, agora da polícia, ou pelo menos mais liberdade da polícia para investigar. Então a polícia teve maior capacidade de ir em cima. Eu acho que o cara lá que tirou, todos eles, todos, com máscara ou sem máscara, eles estão numa situação muito complicada. Porque ele pode ser preso na Rússia, se voltar vai ser preso, vai ser apertado, vai acabar tendo que falar quem estava com ele. Então eu vejo de outra maneira, eu vejo que as coisas avançaram contrariamente a eles, com muita rapidez até, né? E o cara, assim, por um lado burrice e por outro lado arrogância, quer dizer, o cara vai fazer o que fez sem máscara, né? Isso aí revela, né, a total arrogância do cara, coisa de bandidinho mesmo, de miliciano, né? Ele acha que está trabalhando na milícia, lá naquele território que a milícia domina, que não é assim ali, né? Mas por isso mesmo, Alberto, eu acho que tem uma diferença entre os dois casos, não é? Uma coisa, você usou o termo milícia para se referir ao mentor em alguma medida, ao cara que a gente viu o rosto dos atentados contra o Porta dos Fundos, mas acho que tem uma diferença entre o que ele faz e a organização da qual ele fazia parte, ou faz parte, dos milicianos que claramente mandaram matar Marielle. Essa organizaçãozinha de galinhas verdes integralistas, eles são super desorganizados, é uma coisa muito mais amadora, não é? Enquanto que o atentado contra Marielle envolveu agentes próximos do Estado, então que tinham capacidade, em alguma medida, de, além de conhecimento de como atuar, como se esconder, tinham talvez capacidade de desligar a câmera, tinham capacidade de influenciar a investigação. Esse pessoal, apesar de cada vez mais o governo estar incentivando, ou possibilitando, ou abrindo caminho para expressões de extrema-direita dessa ordem, esse pessoal, acho que ainda é muito mais incipiente, muito mais amador, muito mais rudimentar nos seus atos. Enfim, mas eu só estou querendo mostrar que a coisa avançou para o lado dele. Ele teve que ir para a Rússia, né, para bem longe, né, um governo autocrático, sei lá o quê. Ele está em maus lençóis. Né, eu não sei até quanto tempo ele vai conseguir se sustentar na Rússia. Né, a questão é que se ele botar o pé no Brasil, a chance de ser preso é imensa e a chance de ser apertado ao ponto de falar quem foram os parceiros ali, os cúmplices ali no atentado é gigante também. Vamos botar o Taquinho aí nessa conversa. O Taquinho está muito calado até agora. Né? Eu estou calado porque eu estava querendo, eu acho interessante a discussão, mas eu estava querendo tocar num outro ponto, que é a questão religiosa mesmo, né? Porque as ações jurídicas foram movidas pelas igrejas, Igreja Católica e igrejas evangélicas também. Né? E teve, paralelamente, listas abaixo-assinados, né, circulando aí no meio religioso, que reuniu milhões de assinaturas. Então, quando você pega essa reação ao vídeo do Porta dos Fundos vindo da igreja, ela não é uma coisa pequenininha, isolada, amadora. É uma coisa muito mais forte e é preocupante porque é o seguinte, o vídeo ele é um vídeo humorístico, né? Ele está mexendo com algumas questões, quer dizer, no meu entender, ele não é um vídeo ofensivo, ele é um vídeo engraçado que está levantando questões que a própria, por exemplo, a Igreja Católica ela está convivendo com a questão de pedofilia, a questão de homossexualismo, a questão da mulher, né, dentro da igreja. Então, o vídeo trata dessas questões que
que são realidade, né? Tanto no meio católico como no meio evangélico, e houve uma reação muito forte, né, por parte das igrejas em relação ao vídeo, né? E isso é preocupante, porque é o seguinte, o Brasil é um país laico, né, que ele está tendo uma maior pluralidade religiosa. Hoje em dia, os católicos são mais ou menos 50% da população, os evangélicos são 30%, mas você tem aí pelo menos uns 10% sem religião e outras religiões, né? E, de repente, essa força da igreja para tentar impedir um vídeo, né, que não está nem na TV aberta, né, um vídeo que está num lugar restrito, ter toda essa mobilização, ela é preocupante. Ô, Taquinho, eu queria ler isso até menos do ponto de vista político da capacidade de mobilização das igrejas, né? E mais, como é que eu diria, do ponto de vista do conflito social que isso suscita, tá? E menos até dos debates, né? Eu tenho lido uma literatura recente, né? Até que lida com essa questão da liberdade de expressão, né? Porque existem todo lugar tem sua vaca sagrada, né? Então a ética, existem antropólogos que mostram que as sociedades, né, elas, mesmo nós aqui, nós quatro, né, e quem está nos ouvindo, né, nós nos guiamos por várias éticas, né, ainda que tenhamos cada um de nós uma ética predominante. Então tem essa ética individualista, autonomista, né, que o indivíduo está acima né, das coisas, né, e que a sociedade é uma soma de vontades individuais, que basicamente é a nossa ética predominante, né, mas existem outras éticas, né, pelo menos duas que são importantes, que é a ética da comunidade, ou é uma ética comunitária, que na verdade o indivíduo nada mais é do que uma peça dentro da comunidade. As religiões são importantes nisso, né, nessa ética. E tem a ética da divindade, né, das divindades, em que as pessoas consideram, e que nós também seguimos, quer dizer, sacralizamos determinadas coisas. As pessoas consideram o corpo um templo, né, um templo sagrado, e você não pode se utilizar. Por isso que os islâmicos muitas vezes não entendem o mundo ocidental, né, porque toda a liberdade do mundo ocidental, eles estão tratando o corpo de uma forma não sagrada, estão usando o corpo simplesmente de maneira hedonista, né? Nós temos tudo isso no Brasil, né? E na verdade, eu acho que o vídeo do Porta dos Fundos mexe com as duas éticas, a ética da divindade e a ética da comunidade, né? E ele é desrespeitoso com relação a isso, no meu entender, o conteúdo. Então vai ter reação, não tem jeito, né? Alguma reação vai propiciar. O humor tem que ser desrespeitoso. Eu assisti ao vídeo, não sei se todo mundo aí assistiu. Eu, particularmente, achei muito sem graça até. Já vi coisa do Porta dos Fundos mais interessante. Mas, enfim, eu sou católica. Eu não me ofendi nem um pouco com o humor do Porta dos Fundos, com esse vídeo, porque é isso aí, entendeu? Eu sou católica, mas eu defendo a liberdade de expressão. E então, mas a sua ética é mais uma ética da autonomia, é uma ética menos da comunidade. É diferente de um católico. Pensa o seguinte, existem católicos e católicos, ou evangélicos e evangélicos. Existe lá um crente que é muito participativo da igreja, que a vida dele é a vida comunitária da igreja, que ele é muito dependente para que ele haja junto com os irmãos dele, né? Todos eles têm o mesmo conjunto de crenças ali, né? E aquele conjunto de crenças faz com que a vida deles melhore, né? Então ele não questiona o conjunto de crenças. Ele até, acertadamente, ele diz, minha vida melhorou graças a esse conjunto de crenças que eu tenho. Né? Não, e aquilo... Com certeza. Isso é bastante visível. Hoje você vai em qualquer cidade do Brasil, você vai na periferia, você vê a proliferação das igrejas evangélicas. Agora, eu acho importante a gente fazer, e eu falo periferia justamente por isso, porque eles atuam onde a população precisa deles, né? E a população se sente acolhida, protegida por essas igrejas. Agora, eu acho importante a gente fazer uma distinção nesse debate. Tem igrejas evangélicas muito sérias, tem líderes evangélicos, pastores evangélicos muito sérios, mas tem também muita vigarice nesse meio.
E é isso que precisa, essa distinção precisa ser feita. Gente que usa essa fachada religiosa, na verdade, para atuar politicamente, partidariamente, em função de interesses pessoais, inclusive de enriquecimento, muitas vezes ilícito. Basta ver a história, como cresceu a Igreja Universal do Reino de Deus, explorando a boa-fé das pessoas, cobrando dízimo de quem não tem nem o que mal tem para se sustentar, mas tem que contribuir com a igreja. Então, é muito importante nessa discussão que envolve religião, que é uma coisa extremamente sensível, que ofende as pessoas, dependendo da maneira como você coloca esse assunto, você tem que distinguir entre líderes religiosos sérios e gente vigarista. E aqui eu não tô falando especificamente dos evangélicos. A Igreja Católica está cheia de vigarista e de criminoso. Basta ver o escândalo de pedofilia, bastante recente, na Igreja Católica. Então, os evangélicos não são uma coisa só. Além de serem inúmeras denominações evangélicas, dentro deles tem os vigaristas e tem gente séria, né? Então, é isso que eu acho que a gente não pode dissociar essas duas coisas nessa discussão. Concordo muito com a Cris, eu faço minhas as palavras dela. Eu me interesso muito por religião, eu pessoalmente não sou crente, não acredito, mas me interesso muito. Eu acho que a gente não entende o mundo em que a gente vive, mesmo o mundo laico, mesmo grupos ateus, a gente não entende se a gente não pensar o fenômeno religioso, né? A gente for ver, os grandes sociólogos, os pais da sociologia, Emile Durkheim, Max Weber, até o Marx, começaram seus estudos estudando a religião, porque a religião está na base de tudo. Não a crença em Deus, mas o comportamento de grupo, de coletividade, uma identificação comum. Isso está presente, essa criação de uma religação, que é daí que vem a palavra religião, está presente em quase tudo que é humano. Todas as relações humanas, elas reproduzem em certo grau um comportamento religioso. Por isso me interessa muito. Isso dito, eu queria de novo reafirmar que existem dois debates que eu acho que estão juntos, mas que devem ser separados. Uma coisa é o atentado de extrema-direita contra o Porta dos Fundos, que instrumentaliza a religião, e outra coisa, a religião como um todo, então os cristãos que podem ter se sentido ofendidos. A gente não pode transformar o pessoal do atentado em porta-voz de toda a fé cristã. Eu assisti ao filme, como a Cris, eu não achei muito engraçado, porque, enfim, achei fraco em termos de humor, mas eu não achei ofensivo. Eu não diria que é por conta da minha ética individualista ou alguma coisa dessa ordem. A grande questão é que o filme mostra um Jesus Cristo que é implícita ou explicitamente gay. Bem, a Bíblia não diz nada sobre a orientação de Jesus. Acho que ela não diz que é gay, mas o ponto é irrelevante, no meu ver, pelo menos, para a história de Cristo, para a saga do cristianismo, a orientação sexual de Jesus, porque, afinal, ele é uma pessoa que não se relaciona com os outros nesse nível. Existem outras formas de relação. E o Jesus do filme, ele é um cara legal, ele é uma pessoa, gente boa, ele é bonzinho, ele no final até aceita a missão, ele luta com o diabo e vence o diabo no filme, sem querer dar spoiler, mas enfim. Então, eu não acho que seja um filme ofensivo, eu acho que, de fato, houve uma instrumentalização dessa relação entre o mundo crente e o mundo não crente para avançar uma série de pautas conservadoras e tudo mais. E eu não acho também, como a Cris falou, que os cristãos em geral, que eles sejam necessariamente conservadores, necessariamente avessos a liberdades individuais. Eu acho que a fé, ela é tão diversa, não é? Ao longo da história, a gente teve tantas expressões, tantas divisões dentro da fé cristã, dentro de todas as fés. Então você tem, no passado, sociedades teocráticas em que, de fato, não havia espaço para pluralidade, em que a verdade do texto, ou uma interpretação do texto religioso, se impunha e todo mundo tinha que engolir, e quem fosse contra era herético, era queimado. A sociedade democrática, e tem muitos autores que falam sobre isso, elas exigem que a fé ela seja mais aberta, que ela seja mais tolerante, que ela seja capaz de ouvir o contraditório, que ela seja capaz de entender que existem pessoas que pensam diferente. Então, o nosso desafio, por isso que talvez eu discorde do Alberto, sempre respeitando a fé alheia, a gente precisa também trazer as pessoas para esse entendimento que existe uma leitura da fé cristã, assim como existe uma leitura de qualquer fé ou de qualquer doutrina política e religiosa,
que é compatível com o espaço democrático, que é compatível com aceitar que tem uma pessoa que vai pensar diferente de mim, vai fazer piada, mas, enfim, a gente se respeita, mas nessa diversidade, nessa pluralidade, né? Mas a questão toda, para quem é religioso, é que você atingiu, não é o Jesus da Bíblia, né? É o Jesus que a pessoa acredita que foi o Jesus, né? E Jesus não foi pouca coisa para essa pessoa. Jesus foi Deus na Terra. Então os caras estão lidando com um problema de alguém, com um programa de alguém que foi Deus na Terra. E Deus na Terra foi homem, mulher ou foi gay, né? Então o crente, ele acredita numa determinada coisa com relação à existência de Deus na Terra. E foi isso que foi atingido, isso dá clique, né, isso enche o bolso de dinheiro de quem fez. Tanto é que quem fez, inteligentemente, fez sobre esse assunto. Não fez sobre um outro assunto que não mexe. E esse assunto, o assunto da sexualidade, mexe. Isso daí são, né, psicólogos morais que já estudaram os alimentos, os tabus existentes, as proibições, tabus, alimentos, sexualidade, sexo anal. Tudo isso foram proibições, em algum momento, necessárias para evitar doenças, para evitar transmissões de doenças. Então, isso ficou impresso até geneticamente no ser humano, né? Então, foi isso que foi mexido, né? Eles hoje, já há um certo consenso da comunidade científica que os seres humanos desenvolveram um gene da aceitação da religião. Geneticamente, aqueles que sobreviveram carregam esse gene, porque aqueles que aceitaram a religião, que se organizaram em torno de religiões, se tornaram mais capazes de vencer e de sobrepujar, né, aqueles que não acreditaram em religião alguma. Então, assim, são coisas muito fortes, né, que eles decidiram ir contra, é claro, né, com rendimentos financeiros para eles, né, porque a escolha tem a ver com isso. E eu acho que tem uma implicação política que liga com o que o Taquinho falou, esse crescimento da força evangélica, porque aí coloca, no caso do Brasil, toda a esquerda numa situação de ter que se posicionar com relação a isso. Aliás, o atentado e o juiz fizeram do Porta dos Fundos vítima. Se não fosse ambos esses episódios, talvez eles não fossem vítimas agora, né? Porque mais na frente esse crente vai dar a resposta nas urnas. Ele vai dizer, não teve ninguém que me protegesse, pelo menos eu vou votar num político que me protege, que é contra isso que está aí. Tá? Então, é isso que as pessoas não estão percebendo no Brasil. Aqui ele podia dar mais elementos aí demográficos dos evangélicos. Fiquei curiosa com ele falou, mas podia aprofundar um pouco mais, Taquinho, para a gente entender melhor isso. Então, depois eu quero falar sobre essa questão do gene religioso, mas vamos falar da coisa demográfica, né? Só para me posicionar também, eu sou agnóstico, né? Mas eu estudo muito religião no aspecto demográfico, quer dizer, como que as filiações católicas estão, no caso do Brasil, estão caindo, as evangélicas estão subindo, que tipo de evangélico que está aumentando, né? Qual que é a relação com a educação, com renda. Então, eu trabalho bastante nessa área. E, assim, para falar de uma coisa otimista, né? Quer dizer, o Brasil está passando, eu acho, por uma transformação religiosa muito interessante. Você acaba um monopólio, né? Você tinha um monopólio. Ser brasileiro, antigamente, era a mesma coisa, é sinônimo de ser católico. Mesmo que a pessoa seja católico não praticante, etc. Isso está mudando. Por quê? Aumentou a oferta religiosa. Mesmo que, igual a Cris falou, tem muita gente picareta, etc. Tal, isso é um lado positivo, porque as pessoas podem escolher. Hoje em dia, antigamente, você quase que era obrigado a frequentar a igreja do seu bairro. Hoje não, você tem uma oferta enorme, né? No meio evangélico, principalmente, e isso acontece. As pessoas vão para uma igreja, aquela igreja não dá certo, eles mudam para outra igreja e tal. Eu vejo essa questão de uma maneira muito positiva. Quer dizer, o Brasil está ficando mais plural, né? Mais diverso em termos religiosos, não tem mais um monopólio, né, de uma religião. Então, esse processo da transição religiosa, eu acho ele muito interessante e muito, muito rico. Agora, existe uma novidade no Brasil, que às vezes, por exemplo, não existe no Uruguai, não existe nem no Chile, porque essa transição religiosa está acontecendo na América Latina inteira, tá? Não é só no Brasil. Existem países que estão mais avançados, Guatemala,
Honduras, tal, eles estão muito mais avançados, os evangélicos já são maioria nesses países. Mas existe uma questão no Brasil muito forte, que, por exemplo, não existe no Chile, não existe no Uruguai e tal, que é uma bancada evangélica com um peso muito grande na política, né, que influencia a política. Como influenciou, eu acho que não foi decisivo na eleição, mas teve um peso muito grande nas eleições de 2018. Né? E essa bancada evangélica, ela para agradar, né, os setores mais, sei lá, não sei se a melhor palavra é fundamentalista, mas os setores mais fidelizados, né, da fé, eles encaminham uma série de propostas que aí sim vão contra um Estado laico, né, e contra uma proposta, um país realmente democrático. E essa questão aí do Porta dos Fundos, eu acho que mostra muito isso, que houve uma mobilização política, né, para questionar uma peça de humor, uma peça ou de crítica mesmo, que isso tem que ser aberto numa sociedade democrática, tem de ser possível fazer, né, ser questionado o papel de Jesus, o papel de Maria, né, e toda a história contada na Bíblia, isso tem que ser problematizado, tem que ser discutido e tal. E se o Porta dos Fundos fez isso, eu acho que isso só contribui até para refinamento da fé das pessoas e para a convivência, né? Então, o que me preocupa nessa história toda é esse transformar, né, um debate, né, numa questão fundamentalista de ataques, de proibir, de censura. O Taquinho, é antidemocrático. Né? Eu concordo com esse lado, ela propicia esse debate, mas, por outro lado, ela propicia uma reação maior do outro lado. Mas você entendeu? A crítica é isso. A crítica, se você não puder criticar quem está no poder, as convenções hegemônicas e tal, você não está numa democracia. Mas aí você está... teocrática. A reação dessa bancada pode ser maior diante de fatos assim, entendeu? Esse é que é o problema. Eu concordo com o Alberto. O Alberto está falando o seguinte, você não pode cutucar a onça com vara curta, né? Não é qualquer onça, viu? Porque, assim, não é qualquer onça. É uma onça chamada igreja, religião. Não é qualquer onça. Alberto, eu concordo que existe um desafio. É um desafio que dado o crescimento das denominações evangélicas, enfim, um aumento da religiosidade de um pedaço da população brasileira, é preciso que o pessoal que está na oposição hoje, à esquerda, seja capaz de dialogar com eles. Então, acho que talvez, de fato, o vídeo do Porta dos Fundos não seja a coisa que é feita para você estender a mão, por assim dizer, para o evangélico do outro lado da rua e dizer, vamos lá, venha compartilhar e construir um país junto comigo. Isso dito, acho que, enfim, é um desafio, mas não muda o fato de que a gente precisa condenar o atentado, enfim, defender a liberdade de expressão. E mais do que isso, o diálogo com essas pessoas, o diálogo com os setores evangélicos, no meu ver, não deve se dar pura e simplesmente aceitando ou adotando pautas conservadoras ou demandas conservadoras, mas, ao contrário, apresentando uma outra leitura do texto religioso, uma outra interpretação da fé. Porque, olha, dentro da Bíblia você consegue encontrar várias mensagens. A mensagem de violência que foi utilizada pelo pessoal de extrema-direita para atacar o Porta dos Fundos, isso daí é uma das coisas mais difíceis de se encontrar, na verdade, no Novo Testamento. Jesus só é agressivo em um momento, que é precisamente quando ele vai tirar a chicotada os vendilhões do templo, não é? E que, enfim, me lembra um pouco do que a Cris falou, esse pessoal que quer ganhar dinheiro em cima da fé alheia. Por que eu estou citando essa passagem bíblica? Para dizer que na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, você tem muitas interpretações que são compatíveis ou que podem ser compatíveis com uma vida democrática. Então, quando a esquerda encara esse desafio de dialogar com os setores evangélicos, eu acho que ela não tem que se render às pautas que já estão aí dadas. Acho que ela tem que tentar falar na linguagem
da religião, falar na linguagem da fé, mas trazendo o pessoal para uma mensagem democrática, uma mensagem tolerante, uma mensagem de abertura, enfim. Acho que uma pessoa que tem feito isso muito bem, eu não estou aqui fazendo propaganda, mas uma pessoa que fala em termos religiosos de manhã, de tarde e de noite, é o governador do Maranhão, Flávio Dino, que até é engraçado, que ele fica falando que ele é do Partido Comunista, ele diz que comunismo vem de comunhão, enfim. Só um exemplo de como alguém usa uma linguagem bíblica, mas para passar uma mensagem diferente. Eu queria, só rapidamente, eu ainda não tive a minha curiosidade satisfeita com relação aos dados demográficos dos evangélicos, Taquinho. Você falou que os evangélicos estão aumentando. Uhum. A minha pergunta em algum momento eles vão passar a população católica e é possível, pelos dados que você acompanha, saber mais ou menos quando isso acontecerá ou em que ritmo isso está acontecendo? Você podia, eu não sei se você tem dados assim que você possa refinar um pouco mais para a gente esse crescimento da população de fé evangélica no Brasil. A gente tem um problema seguinte, o IBGE agora, nessa década agora, de 2010 a 2020, o IBGE não fez nenhuma pesquisa que incluiu a questão religião. Então, a gente não tem uma pesquisa representativa nacional sobre a realidade agora muito próxima. O último dado que a gente tem é 2010, que foi o censo 2010. Mas existem várias outras pesquisas internacionais ou nacionais, tipo Datafolha, que não são pesquisas probabilísticas, elas são diferentes da pesquisa do IBGE, mas é um conjunto de dados que eu, por exemplo, fiz uma projeção mais recente, levando em consideração esses outros dados que não são dados do IBGE, só o censo 2020, que vai poder dizer com mais clareza qual é a realidade, mas o que acontecia é o seguinte, Cris, de 1991 até 2010, os católicos estavam perdendo 1% ao ano. E os evangélicos estavam subindo 0,7% ao ano. E a diferença ia para sem religião e para outras religiões. Né? O meu cálculo agora é que nessa década, a queda dos católicos passou para 1,2% ao ano e a subida dos evangélicos para 0,8% ao ano. Se essa tendência continuar, os evangélicos passam os católicos em 2032, em torno de 40%. Os católicos seriam 39% e pouco, e os evangélicos 40%. E aí, eu não sei se essa tendência vai continuar ou não, mas essa transição religiosa, quer dizer, o Brasil é o país mais católico do mundo, quer dizer, que tem mais católico do mundo, é a joia do Vaticano, né? O país mais católico do mundo em termos de população. E ele vai deixar de ser católico, se não for 2032, vai ser 2035 ou 2030, mas a tendência toda é que ele deixe de ser católico. Agora, os evangélicos, os que mais crescem são os pentecostais, né? Você tem os evangélicos de missão, que são os evangélicos tradicionais, esses crescem, mas crescem no ritmo da população. E os evangélicos pentecostais e neopentecostais, que são os que mais crescem e que vai fazer mudar essa realidade brasileira. Isso é super importante, certamente os políticos devem já ter percebido isso e por isso o voto evangélico passou a ter muita importância nas eleições, só que, novamente, eu acho que os políticos, eles têm, na verdade, eles não estão falando para as comunidades evangélicas, eles estão falando para os chefes dessas igrejas, né? E muitos deles estão errando, a esquerda está errando em relação a isso. Você vê, por exemplo, Lula, Dilma, acho que os dois, quando foram presidentes, a maneira como cortejavam o Edir Macedo, da Igreja Universal. O Lula, eu não tenho certeza, mas a Dilma foi na inauguração daquele Templo de Salomão, lá em São Paulo, né, da Igreja Universal, um prédio gigantesco. Enfim, uma coisa é você falar para essas comunidades, a militância dos partidos falar para essas comunidades, se aproximar delas, falar das pautas dessas comunidades. Outra coisa é o toma lá da cá, o velho toma lá da cá,
feito nessa base, né? O Toma lá da cá tem muita mistificação em torno desse termo, a gente tem que usá-lo com muito cuidado, mas é esse acerto de cúpulas, né, que beneficia os chefes dessas igrejas, beneficia, inclusive, financeiramente falando. Então, Cris, é essa distinção que eu acho, que eu insisto que precisa ser feita. Só para dar um dado para você, é o seguinte, o Lula, quando foi eleito em 2002, ele colocou um evangélico como vice, porque o Zé Alencar era evangélico. E ele trouxe todo esse apoio pentecostal. Por exemplo, o Lula teve maioria dos votos entre os pentecostais, tanto em 2002 como em 2006, e a Dilma também teve maioria dos votos pentecostais até em 2010. A Dilma começou a perder o apoio evangélico, principalmente pentecostal, a partir de 2014. Mas até antes disso, ela fez tudo para conseguir o apoio. Tanto é que o Crivella era ministro da Dilma, né? Isso. Então, esse racha aí entre os evangélicos pentecostais e a esquerda, ele é mais recente. O que também levanta a questão... Tem uma discussão depois para a gente ver, tem a ver com essas políticas identitárias, né, com uma série de outras coisas com essa pauta mais liberal que essas esquerdas não compraram. Mas isso levanta uma questão, Taquinho, só para complementar, que afinal, a religião ela é de fato a causa da saída dos evangélicos da base do PT, ou tem alguma outra coisa aí por trás? Acho que tem um pedaço que é religioso, de fato, mas assim, a Dilma foi atacada em 2010 pesadamente por conta das acusações lá do aborto. Em 2012, na eleição para São Paulo, o Haddad foi acusado também pelo kit gay. É uma coisa que foi utilizada há muito tempo nas eleições e, pelo que você está dizendo, não funcionou. Por que de uma hora para outra começou a funcionar? Essa é a minha questão. Por que se em 2010 a Dilma conseguiu ser eleita, apesar de toda a polêmica lá, que até levou a um segundo turno sobre o aborto, e por que em 2018 isso já não funcionou? Não é? Será que... Acho que a economia é uma coisa que explica. Acho que isso a economia é o principal. Agora, a questão toda é o seguinte, em eleições apertadas, esse contingente eleitoral faz uma diferença imensa. O Taquinho tem esse artigo que mostra que a diferença de votos, foi coincidência, né? A diferença de votos entre Bolsonaro e Haddad no segundo turno é praticamente a mesma que a vantagem que Bolsonaro abriu sobre Haddad junto aos evangélicos. Tá? Então, assim, é claro que, mas se a economia sozinha explicasse, essa vantagem teria que estar mais uniformemente distribuída, e não estava. Tá? Eu não tenho a menor dúvida que a economia ela prepondera. E a questão toda, no meu entender, não é fake news. Esse aqui é o ponto da comunicação. Fake news é o tal mamadeira de piroca. Não é isso. É o seguinte... no momento em que vamos esquecer o atentado terrorista e o juiz, né? Como eu disse, isso fez o Porta dos Fundos vítima. Vamos lembrar o início de tudo, que é o vídeo de final de ano. No momento em que a esquerda não condena, não critica o vídeo de final de ano, diz, não, vocês têm liberdade, mas eu quero estar distante de vocês estão agredindo algo que é importante para a população, falar só isso. Aí, no momento em que lança Márcia Tiburi, candidata a governo do Rio de Janeiro, que tinha lá um vídeo que ela defendia o cu, no momento... O cu laico. Sabe, no momento teve agora um episódio lá em Maceió, que uma garota trans queria ir ao banheiro feminino e não foi no shopping. Aí já teve gente da esquerda que está defendendo, né, dizendo que foi um absurdo. Se ficasse calado, ajudaria. Ficar quieto. Né? Aí vai a público defender. E quando chegar na próxima eleição, vai ter a fake news da mamadeira de piroca. Aí ela se torna crível. Ela se torna crível. Por quê? Por causa de Márcia Tiburi, por causa de inúmeros episódios que vão acontecer, por causa do Porta dos Fundos. É isso, você tem que zelar pela sua imagem de estar ao lado de determinadas visões de mundo. Se você não zelar por essa imagem, esse pessoal, quando tiver que votar em você, não vai dar o voto. Pois mas essa é encruzilhada, né? Você não pode deixar de defender a liberdade de expressão, o direito das minorias. No caso esse caso da
da mulher trans lá em Alagoas. Você tem que defender o direito dessa pessoa. Tá, mas não vai ter duas coisas. Você não vai fazer isso e ter o voto da maioria. Você só tem que saber disso. Esse é o dilema. É isso que você tem que compatibilizar. Agora, você não pode ficar calado diante de uma agressão à liberdade de expressão. Tem princípios democráticos que você não pode simplesmente fazer de conta que eu não estou vendo. Entendeu? Eu quero ganhar o voto do evangélico, mas aí também você perde daqueles que são defensores da liberdade de expressão a qualquer preço. Então, esse é o dilema, é isso que você tem que balancear. Você não pode defender um princípio absolutamente basilar das democracias, que é a liberdade de expressão. E ceder a questões religiosas, isso é terrível, isso é péssimo para uma sociedade que quer ser democrática. E você pode defender a liberdade de expressão utilizando, no meu ver pelo menos, utilizando mesmo os princípios da fé. Eu acho que é possível encontrar nos textos religiosos, interpretar a fé de uma forma que seja compatível. Eu acho que não são linguagens que sejam absolutamente heterogêneas, diferentes. Acho que dá para juntar as duas coisas, dá para dialogar com esse pessoal a partir da própria fé, para defender as pautas democráticas. Eu acho que certo, tá? Exatamente. Só querendo concordar, porque isso é importante o que o Tomás está falando. Também acho que dá. Agora, não dá para fazer de conta que esses episódios não estão acontecendo, você entende? Acho que você tem que se posicionar, sim. Eu queria só reforçar isso que a Cris está falando, Alberto, porque tem medidas muito mais simples. Eu tive na Califórnia agora, esse mês passado, em várias cidades, você tem banheiro masculino, feminino e neutro. Que pode entrar qualquer um, pode entrar homem, mulher, trans, qualquer um pode entrar no banheiro, e é o banheiro comum, independente de sexo. Mas a medida simples, põe 3 banheiros, e aí você resolve a questão. Aqui, você agora jogou pesado, você trazer a Califórnia de exemplo, só falta dizer que você estava em São Francisco, porra. Mas não dá, né, porra. Vou pegar São Francisco como parâmetro do Brasil, já era. Mas a gente tem que elevar o sarrafo mesmo, nosso padrão tem que ser alto. Meu filho mora em São Francisco, eu ia dar esse exemplo. Meu filho mora lá e é isso mesmo, é uma coisa simples. Bota um 3º banheiro, acabou. Põe o 3º banheiro no interior do Brasil para que você veja o que vai acontecer lá dentro dele. Entendeu? Esse é que é o problema, são realidades diferentes. O que você pode fazer, eu nem sei se nos Estados Unidos, porque tinha uma história lá que isso é uma lei nacional, né? Essas coisas é melhor que não seja nem lei nacional, viu? E que nem estadual, tem que ser municipal. Alberto, eu não vou entrar nessa polêmica, não. Mas eu queria só discordar do negócio do gen religioso. E dar um exemplo muito concreto hoje em dia, mas que é muito interessante, que é o seguinte, é o caso da China. A China, 2/3 da população da China se declaram não religiosos hoje em dia. É claro que tem um peso do governo que joga em cima disso. Mas, de fato, a religião, inclusive lá não é um Estado laico, né? Porque o governo reprime as religiões, reprime os budistas do Tibete, reprime os católicos, reprime os muçulmanos do Xinjiang, etc. Mas vai ser a primeira vez na história que um país que vai ser líder da economia mundial vai ser um país não religioso. Isso está acontecendo agora, é a primeira vez, nunca tinha acontecido isso antes, todas as vezes. Como o Max Weber falou, a religião tinha um peso importante, né, no espírito do capitalismo, no avanço do capitalismo, etc. Da economia, da cooperação. A religião não é da cooperação. E atualmente, nós estamos caminhando para a China ser a grande potência mundial e ela não é religiosa. Então, eles eliminaram esse G religioso da China. Não, mas existe uma diferença entre a religião institucional, que não existe na China, como a gente conhece, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, mas eles têm uma série de crenças, não é? Eles têm instituições mesmo, eles têm lá o Partido Comunista, então existem outras formas de organizar a sociedade. Concordo que, então, que talvez não exista um gene religioso no sentido de precisamos de uma instituição religiosa, mas eu concordo com o Alberto que existe uma necessidade humana, no meu ver, quase que inata, talvez biológica, ele vai argumentar, de construir ligações, de compartilhar símbolos. Então, acho que isso na China existe, sem dúvida. Na verdade, é o seguinte, olha, a gente já está estourando nosso tempo aqui, na verdade é o seguinte, tá? Menos isso, o que os cientistas, né, aí são esses antropólogos, né, e vários
muitos cientistas, psicólogos, o que eles, né, na verdade, chegaram à conclusão? Que o evolucionismo se aplica não só aos indivíduos, mas o evolucionismo se aplicou aos grupos, né? Então, os grupos capazes de se organizar mais, de cooperar mais entre eles, sempre assumindo que o ser humano é tribal, sempre vai existir 2 tribos ou mais se digladiando, mas aí você teve aqueles que foram tribais venceram os que não foram tribais, tá? E quanto mais você aumenta o seu grau de cooperação, mais forte você fica. Então, primeiro houve a cooperação irmão com irmão contra o primo, depois irmão com primo contra o não primo, depois as famílias vizinhas e por aí vai. E que a religião foi o elemento que mais contribuiu para a cooperação para além do parentesco, né, na história da humanidade. Primeiro as religiões politeístas com sacrifícios humanos, e o que eles datam é que as religiões com sacrifícios humanos elas foram funcionais até populações com 100 mil habitantes. Quando as sociedades passaram de 100 mil habitantes, a religião passou a assumir uma outra característica. Deixou de fazer sacrifício humano e passou a ter cultos semanais ou mensais para unir as pessoas. Enfim, tem todo um levantamento sobre isso. E é claro que já houve tempo, 50 mil anos, já houve tempo para que fossem desenvolvidos genes das pessoas que foram mais cooperativas, né? E que foram aquelas que foram mais crentes na religião ou em algum tipo de transcendência. É basicamente isso que hoje já tem um certo consenso aí entre os especialistas, tá? Só queria aqui lembrar vocês, né, que o Brasil, no Brasil o Estado é laico, só que tem que tirar lá do plenário do Supremo Tribunal Federal aquele crucifixo. De todos os plenários, de todos os tribunais de justiça no Brasil. E da Câmara, né? A Câmara dos Deputados todos também. Os lugares, né? No Senado, acho que tem um busto de Rui Barbosa apenas, se eu não estou enganada, mas tem na Câmara. Isso é um absurdo. Tem que tirar e a nossa moeda, né? Que tem Deus seja louvado na nossa moeda. Todas as notas de real tem Deus nela. Anacronismos. Agora, o outro lado é você ver, isso está ali não por acaso, porque mostra como você tem determinados símbolos, né, que ajudam na cooperação. Né? Basicamente, também o outro lado da moeda, tá? Pois é, agora você imagina o cara que professa o candomblé, aí está lá no plenário do Supremo, olhando para aquele crucifixo. Isso não pode. Se o Estado é laico, não pode ter símbolo de nenhuma religião. Mas olha, um outro dia a gente vai ter que discutir essa contradição demográfica que acho que talvez se acentue. Acho que o Taquinho mostrou para a gente que, por um lado, aumentam os evangélicos e aumentam numa taxa muito maior do que o outro grupo que eu vou falar, mas, por outro lado, também aumenta no Brasil e no mundo, em outros países mais do que no Brasil, o sem religião, não é? Então, parece cada vez mais que nós temos uma aparente, não necessária, porque esses grupos são diversos, você tem religiões de opiniões muito diferentes, você tem evangélicos também super plurais, como eu argumentei aqui, mas parece haver, no agregado, uma tendência a, por um lado, uma laicização muito grande da sociedade, mas um reforçamento, não sei se existe em português isso, de algumas crenças religiosas do outro. Então vamos ver como é que esses dois polos vão conseguir conviver um com o outro. Pessoal, vamos parar por aqui, hein? Tá bom. Você viu que esse assunto rendeu, né? Religião é uma coisa que rende muito. Olha, um abraço para vocês aí, um abraço para o nosso telespectador, hein? Um abraço, Alberto. Um abraço a todo mundo.